Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão, que se prepara para o jogo contra o Vitória no próximo sábado, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também Hugo Souza sente dores no ombro e fica fora. Vamos acompanhar aí. Falar do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. Hoje teve treino aberto no CT Joaquim Grava. Marina Buffon esteve por lá e acompanhou um pouquinho da preparação do Timão para o duelo do próximo sábado. Olha as portas da esperança abertas. O Corinthians é bom por causa disso, né? A situação pode estar complicada, mas olha as portas da esperança. E sábado tem o Vitória lá em Salvador. Manhã de sol e frio no CT Dr. Joaquim Grava, onde o Corinthians, mais uma vez, abriu uma parte do seu treino para a imprensa. O Timão se reapresentou ontem, depois da vitória contra o Atlético Mineiro, e agora tem a semana inteira para se preparar para o seu próximo compromisso, no sábado, contra o Vitória. Vitória que venceu o Santos ontem e embolou toda a parte de baixo da tabela. A grande ausência foi a do goleiro Hugo, que ficou na parte interna com a fisioterapia, tratando o ombro após uma queda sofrida nos minutos finais do jogo contra o Galo. Outros que estão fora são o atacante Vitinho, se recuperando de cirurgia no joelho, e o volante André, recém-promovido da base. Ele está tratando uma lesão ligamentar no tornozelo. Novidades: desde ontem, o zagueiro André Ramalho e o meia André Carrilho treinaram normalmente com o elenco depois de concluírem o período de transição física. Gustavo Henrique, suspenso na última rodada, também volta a ficar à disposição de Dorival Júnior. José Martínez, que não esteve presente nos 2 últimos jogos após faltar a 6 treinos seguidos, também treinou com os companheiros. Para vocês virarem a câmera nesse trabalho. A gente não pôde filmar, mas conseguiu assistir a essa parte, feita em campo reduzido e com enfrentamento com todos os atletas. Por fim, tivemos acesso ao treino no campo ao lado, num coletivo entre 2 equipes. Vale lembrar, o trio Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay esteve presente em todos os momentos nos quais tivemos acesso às atividades. Em relação às questões extracampo, o Corinthians pagou ontem a parcela que estava em atraso da CNRD, mas o Transferban ainda segue vigente por conta de toda a documentação ainda não ter sido enviada até o início desta tarde e também porque ela precisa ser avaliada pela comissão responsável. Outra situação é a de Matias Rojas, que avançou bastante nos últimos dias e há uma expectativa de acordo até o mês de novembro. Bora, Salazar. Vamos lá, uma informação chata para o torcedor. Vocês viram que a Marina trouxe a informação sobre o ombro do Hugo Souza. Teve um problema no ombro. A informação que eu tenho de bastidor é de que os exames não são muito animadores. De que ele parece que teve uma lesão grau 2 no ombro. Isso deve tirar ele pelo menos de 2 semanas. É uma questão... O ombro é uma questão um pouco mais tranquila. Mas como é que foi isso? Lá na seleção? Não, parece que foi no treinamento aqui. Parece que foi no treinamento aqui. Vamos ver como ele vai reagir. Eu escutei de um médico que isso é muito pessoal. Cara, tem jogador que em 2 semanas está de volta jogando. Tem jogador que precisa de mais tempo. Mas é bom o torcedor corintiano ter esse entendimento de que não há uma previsão muito correta de quando que o Hugo Souza estará de volta, tá? Agora, de bastidor, como bem disse ali a Marina, o Corinthians sofreu um transfer ban aqui na CBF, que já pagou e está esperando só a burocracia, mas o Corinthians tem um transfer ban lá na FIFA, Garrafa. E lá na FIFA, o Corinthians tem valores muito mais altos para pagar, para resolver, não tem essa grana. O entendimento dentro do clube o Corinthians vai receber um direito das cotas de televisão só em dezembro. E pretende pegar essa grana para então resolver esses problemas. Portanto, não adianta ninguém criar expectativa para agora, só lá no final do ano, com o dinheiro da cota de televisão, que o Corinthians provavelmente vai ter que investir nisso, dinheiro que poderia ir para, por exemplo, reforços para o ano que vem, Garrafa, e não vai ter que resolver essas questões do transfer ban lá. Outros assuntos de bastidores que estão correndo, daqui a pouco eu falo? Não, tá bom. Então, eu penso assim, sobre Corinthians, em termos do Campeonato Brasileiro, a gente falou há pouco do Santos, do tal número mágico, né? O que é o número mágico? É o número, linha de corte para você não ser rebaixado. O Corinthians precisa de 9 pontos para chegar aos seus 45.
9 pontos, tem ainda o quê? 10 rodadas pela frente, né? Então é bem palpável. O Corinthians, eu não vejo o Corinthians brigando na zona de rebaixamento, mesmo com essa oscilação, mesmo com o que estão dizendo, esse elenco do Corinthians escolhe jogo para jogar. Não, porque tem muito time ruim. Então, você não por acha isso que a que não prova tem é a próxima problema. rodada? vamos A ver, próxima né? rodada é exatamente o cenário que o Corinthians tem sofrido essa crítica. É isso. É um Mas time você vai lá pegar- de baixo, fora de casa. Mas o Vitória está numa cenário. crescente. Exato. Não, Tá numa crescente, né? Eu digo o seguinte. Eu entendi. Esporte, Juventude, Santos. É Exatamente o Corinthians esse teria cenário. que dar uma resposta aí. Esse é o jogo da prova. Aí eu pego esse número mágico, então, e já vou pro ombro do Hugo. 9 pontos, com ou sem Hugo, acho que o Corinthians consegue chegar a esses 9 pontos no Acredito. Campeonato Brasileiro. E o objetivo fica deixar o Hugo inteiro para as semifinais da Copa do Brasil, né? São muitos problemas, mas vamos tentar olhar o copo não tão vazio, um pouquinho mais cheio. Como que você resolveria o problema da ponta direita, da lateral direita? O Mateuzinho está suspenso. É difícil. E aí? O Dorival deu indícios que poderia colocar até o Hugo lá pela... O Hugo de pé trocado, ele Félix falou. Torres ou Charles improvisado? É difícil. Talvez, mas puxar o René, trazer mais um zagueiro. É complicado, não tem. Trazer Não mais um tem. zagueiro de onde? Que não tem transfer ban? Trazer alguém para jogar com 3 zagueiros. No Posicionamento traz 3 zagueiros. Mas Se sobe tem o da Jacaré, o base. garoto da base, mas não está preparado. Enfim, são problemas que é por isso que eu falei domingo no Mesa Redonda. Gente, o trabalho do Dorival é bom. É bom. Ele não pode fazer milagre, Exato. gente. Ele levou o time à semifinal da Copa do Brasil, não é? Ele teve o Garro, o Gin, o trio Gin lá, Garro, Memphis 3 e jogos. Yuri, no Campeonato Brasileiro, só na 28ª rodada. Na 29ª rodada. Tá fazendo milagre. Né? Só em uma Dorival rodada ele Júnior contou tá fazendo até com o Pilar. chover. E no ano só 3 vezes com esses caras. chover. Então, o trabalho do Dorival é bom. Olha, o Salazar disse que tem mais informações de bastidores do Corinthians, mas antes eu vou dar um recado para vocês aí de casa. Se você ainda não compra agora... Um pontinho, só uma correção. Falei que o Hugo se machucou no treino, mas foi contra o Galo. Terminando o jogo ali, a Marina me lembrou aqui, foi terminando o jogo ali que ele caiu em cima do ombro. E só uma questão de atualização sobre aquele caso do André Sanches, que está na mão da juíza para ela receber coisa ou não. ruim. Não, é só para avisar o torcedor, é importante a gente estar acompanhando o caso, de que a decisão da juíza vai ser essa semana. Até sexta-feira a gente vai saber se o André Sanches, um dos maiores personagens da história do Corinthians pro bem ou pro mal, de que ele pode se tornar réu na justiça por causa da situação, e a resposta deve sair até essa sexta-feira. Então, estaremos acompanhando e... do que o Ministério Público propôs. Isso, o Ministério Público propôs, ele já pediu a recusa para a justiça, ela recebeu tudo, o promotor se manifestou, inclusive tive acesso aqui, e o prazo da juíza é até essa sexta-feira. Então é importante dizer que até sexta-feira saberemos se o André Sanches vai se tornar réu ou não. O assunto agora é a Copa Sul-Americana. A gente falou muito ontem sobre o futuro do volante Maicon, que tem contrato apenas até o final do ano. Mas tem mais gente com vínculo perto do fim, e eu pergunto para a nossa bancada se eles devem ficar ou devem sair. Vamos lá? No pique? Bora. São 18h53, olha lá. Romero, fica ou sai? Não vai ficar. Estamos acabando de falar de não morrer abraçado com a história de Mas ninguém. você concorda? Eu quero saber a sua opinião. Concordo, não vai ficar. E a informação é que ele não vai ficar também. Para você, ficaria ou Se sairia? você tiver dinheiro para contratar outro jogador, ok, mas você não tem dinheiro. Se não tiver, mas não é fica jogador com para ele. permanecer. Ele é caro. Também. Anrileri, fica ou sai? Deve ficar. Para você? Eu acho que tem que ficar assim, porque ele demonstrou logo na chegada que ele pode ajudar o time. O Dorival, ele é expert em fazer isso. Ele recuperou o Maicon, acho que pode recuperar o Anrileri. É bem verdade que a gente não acompanha treinamento, abre lá 10 minutos e tal. Mas ele na chegada, naquela final contra o Palmeiras, o Anrileri foi muito importante. Ele colocou o Estevão no bolso, na final do Campeonato Paulista. Maicon. Não deve ficar e eu também acredito, eu também não renovaria. E você? Eu renovaria com o Maicon, sim. Eu renovaria com o Maicon. O Dorival recuperou o Maicon agora. Claro, tudo isso depende de valores e tal, né? Pra terminar- O Maicon tem sido peça importante, é um dos líderes do grupo. Thales Magno. Também não ficaria. Outro jogador caro, que também para mim entrega muito pouco, assim como o Michael, não ficaria também. E não deve Você ficaria só com o Anrileri? ficaria só com o E Renan. você, Garrafa, mandaria tudo embora? Não. Eu ficaria com o Anrileri, ficaria com o Maicon, E só? Anrileri e Maicon. E é o o seguinte- Thales, lamentavelmente, E o Thales? O Thales, lamentavelmente, não vem muito. entregando. Ai, gente, depois que o Corinthians se livrou de um tanto de jogador, desfez o caminhão, tudo, eu acho que não tem que sair ninguém. Só sair quando chegar a gente, porque senão Deixa sai a base não volta. jogar, o Guinegão aí. Não, tá aí, sobe a base, mas não manda ninguém embora por enquanto. Ó, pausa. Mas vamos lá, para eu entender de timão, hein, PVC? Fabinho Soldado, rumores de uma possível saída do Fabinho do Corinthians.
Como que está essa situação? Tem essa possibilidade? Está uma situação chata ali para o próprio Fabinho em meio a esses burburinhos todos? Eu entendo, o Fabinho não vai sair antes do final do ano, mas o Fabinho tem um velho truque do conselheiro tentando derrubar o diretor executivo. Você não lembra do Agente 86, né? Não é do seu tempo. É? O Agente 86. Não é do meu tempo. Não é do seu tempo? Você não lembra? Não. Ele falava assim, o velho truque do conselheiro tentando derrubar o diretor executivo. É isso que está acontecendo. Falamos sobre isso ontem. O Corinthians tem convicção de que com o time titular, ele pode ganhar de qualquer time do futebol brasileiro. E o Corinthians prepara o time titular para jogar as finais da Copa do Brasil. Então o Corinthians aposta que pode ganhar o segundo título da temporada na Copa do Brasil, vencendo o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil e depois Vasco ou Fluminense na decisão. Porque vai ter de volta José Martínez, depois a indisciplina, vai ter de volta o Carrilho, depois a lesão, vai ter Garro, Memphis e Yuri juntos, vai ter Mateuzinho de um lado. Entende-se na direção executiva do Corinthians que se tivesse um pouco mais de dinheiro no começo do ano ou na janela do meio do ano, teria pelo menos mais um lateral direito e mais um zagueiro, e não teria tanto problema com os desfalques, e que pode ganhar. Agora, o Fabinho, como fica essa pressão e o boato de que ele pode sair, tem clube prestando atenção nele, o Internacional. O Fabinho foi campeão da Libertadores pelo Internacional em 2006. E o Internacional cogita-se a possibilidade do André Mazzucco sair, e nesse caso vai precisar de um diretor executivo e pode ser o Fabinho. Então, o Fabinho não vai ficar sem emprego. O Corinthians precisa de um diretor executivo. O ponto é que a situação política do Corinthians faz reviver a história de conselheiros que ficam procurando caçar problema para derrubar o diretor executivo. O que está acontecendo no Corinthians muito é isso. Se o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil, nesse caso não tem problema para alguém querer demitir o Fabinho. Pode ter, porque algum clube pode querer contratar o Fabinho. Essa é a informação de Fabinho Soldado. Gente, e hoje tem jogo do Galo, hein? Galo na semifinal. O goleiro Hugo Souza não participou do treino do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira. Ele ficou em tratamento com a equipe de fisioterapia devido a dores no ombro direito. Retornando de lesões, o meia André Carrillo e o zagueiro André Ramalho participaram normalmente das atividades, assim como na representação na última segunda-feira. Hugo sentiu o ombro em uma queda nos minutos finais da partida vencida por 1-0 contra o Atlético Mineiro no último sábado. O Corinthians ainda não informou se o goleiro tem alguma lesão. O treinamento desta terça-feira, parcialmente aberto à imprensa, começou com um aquecimento em que houve uma atividade de 1 contra 1. Depois, os atletas fizeram trabalhos de enfrentamento coletivo. Primeiro, confrontos de 3 contra 4 jogadores, com possibilidade de contra-ataque. Em um segundo momento, houve enfrentamentos em campo reduzido. Na sequência, os jornalistas tiveram de sair da área de treinamento. Assim como na última segunda, Carrillo e Ramalho, que retornam de lesões, participaram normalmente do treino com o elenco. O volante José Martínez, que chegou a faltar nos 6 treinos de preparação para o clássico contra o Santos e acabou também cortado da partida contra o Atlético Mineiro, pôde ser visto participando dos trabalhos com os demais jogadores. Já o volante André, recém-promovido das categorias de base, ficou fora do treino, em razão de uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O atacante Vitinho, que passou por cirurgia para correção de lesão no menisco medial do joelho direito, é outra ausência. O Corinthians terá mais 3 dias de treinos na preparação para o jogo contra o Vitória, no próximo sábado, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.